Olha, gente, o nosso tema de hoje é zelo. Vamos falar sobre o zelo. É interessante esse tema aqui para a gente meditar um pouco. Primeiro eu pergunto a você, ouvinte, da sua caminhada na fé. Quantos anos você tem na fé? Né? Você já percebeu alguma mudança no seu comportamento durante a sua caminhada na fé? Fala aí pra mim. É bom a gente sempre criticar a nós mesmos, não os outros, viu, gente? É o meu conselho que eu dou a você. Critique a você mesmo, o seu comportamento, as suas reações, que tem te levado aonde? Veja aí. Zelo. Livro de Números, capítulo 1, versículo 53. Diz o seguinte: os levitas, porém, armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, para que a ira divina não caia sobre a comunidade de Israel. Os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Agora, Evangelho escrito por João, capítulo 2, versículo 17, diz o seguinte: os discípulos de Jesus lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Aqui foi quando aconteceu de Jesus expulsar pessoas que estavam no templo fazendo o que não devia dentro do templo. E Jesus expulsou mesmo, colocou para fora. E aí, os discípulos ficaram espantados com a reação de Jesus no momento, né, de mandar todo mundo sair jogando todo mundo para fora, um monte de coisa que estava lá no templo que não fazia parte. Jesus não pediu permissão, chegou e foi colocando todo mundo para correr. E aí os discípulos ficaram assustados, mas no mesmo susto dos discípulos, eles lembram-se que está escrito na palavra do Senhor que o zelo pela tua casa me consome, me consumirá. Olha, é interessante percebermos o quanto, em todas as narrativas bíblicas, os religiosos, os líderes religiosos do povo de Deus, deveriam zelar pelas coisas concernentes ao culto ao Senhor, que faz parte daquilo que se chama o local de adorar ao Senhor. Sacerdotes e levitas haviam recebido do Senhor a incumbência de tornar o lugar da habitação de Deus um espaço digno de sua presença, da presença de Deus. Você já parou para pensar o local que deve ser digno para a presença do Senhor, para Ele se fazer presente? E voltando para nós nessa manhã, você é o templo do Espírito Santo, você é o templo de Deus, você agora é escolhido para o lugar do culto verdadeiro, porque assim diz o Senhor, que Ele procura a tais que o adorem em espírito e em verdade. Você já parou para pensar como você tem cuidado desse templo, dessa habitação, dessa morada, para ser digna da presença do Senhor sobre você? Você já voltou, já fez uma autoanálise de si mesmo, assim como eu tenho que fazer, e saber e dizer: aqui Deus pode habitar porque Ele vai se sentir bem. Pelo meu comportamento, né? Pelas minhas palavras, pelos meus pensamentos, pelas minhas ações, como eu tenho agido com a população, com as pessoas, por onde eu ando, tá? As palavras que eu falo com alguém, será que você tem sido digno da habitação de Deus? Olha, os líderes tinham consciência da sua responsabilidade, assim como nós hoje devemos ter também a consciência da responsabilidade que somos como templo de Deus, como morada do Espírito Santo de Deus. E por isso, as cumpriu com grande rigor aquele povo, porque sabia da sua responsabilidade. Como você também tem cumprido, como é o seu rigor com as coisas de Deus, tá? E justamente como você tem agido na presença de Deus.
as suas reações, as suas aceitações. Fazia assim porque eles recebiam que Deus, ou reconhecia que Deus era digno de menor serviço que pudessem prestar. Assim como eu e você, precisamos também entender qual é a dignidade de Deus de receber o nosso serviço, a nossa prestação de atenção, tá? Você pergunte a Deus, e que se Ele respondesse para nós nesse momento? Eu já falei isso e repito novamente, eu não queria ouvir o que Deus iria dizer de mim, com as minhas responsabilidades, com o serviço melhor que eu tenho tentado prestar a Deus, né? Se colocar na disposição, o que seria digno para Cristo, para Deus nesse momento, das suas mãos, da sua boca, da sua ação. Também fazia tudo de forma muito responsável, porque tinha consciência do que um possível desleixo ou desobediência às instruções divinas poderia prejudicar aqueles que se reuniam para adorá-lo. Olha, um descuido nosso, podemos fazer um desastre na nossa família, fazer um desastre nos nossos amigos, fazer um desastre nos nossos filhos, fazer um desastre na comunidade onde convivemos. Por causa de quê? Talvez da nossa responsabilidade, nossa consciência e o desleixo ou desobediência às próprias ordens divinas, instruções divinas. Então nós não só nos prejudicamos aqueles que estão em nossa volta. Machucamos, até matamos espiritualmente. Por causa do quê? Dos nossos desleixos ou desobediências às instruções divinas, às leis divinas. E ao reunirmos para adorá-lo, isso fala em corpo de Cristo, a igreja de Deus escolhida, lavada pelo sangue de Cristo e que se reúne como membros de forma particular, se tornando um corpo. E aí a gente desleixado, desobediente às ordens divinas, fazendo da nossa forma como nós pensamos, achando que somos dono do nosso próprio nariz na hora de prestar o nosso culto, a nossa adoração a Deus. Aí causamos o problema de divisão, de ira, de ódio, de conflitos dentro do templo de Deus e dentro de nós mesmos, das nossas famílias. Então fico pensando sobre o quanto, com o tempo, nos permitirmos ou vamos permitir flexibilizar o zelo e as responsabilidades que temos de oferecer o melhor de nós em culto a Deus. Por isso que eu perguntei a você, como era a sua fé inicial? Qual era o seu ardor, a sua sede, a sua vontade, o seu desejo na presença de Deus? Fala aí. Hoje, como você age? Qual é a sua disposição hoje para o reino de Deus? Será que você tem deixado que as atividades do dia a dia, a correria, tá? Né? O tanto de coisa que nós temos sobrecarregados, tem feito o melhor para Deus? Ou nós temos deixado o pior tempo para Deus? Que é Ele que nos dá o espaço de tempo, é Ele que nos dá a força do fôlego, é Ele que nos dá a saúde mental, espiritual e nos dá força para também ter uma boa saúde financeira. Mas se nós assim também tivermos um tempo especial diante de Deus, se nós estamos flexibilizando o nosso zelo com Deus, a nossa responsabilidade que temos de oferecer o melhor culto de nós a Deus, como você quer receber de Deus prioridade de Deus, bênçãos de Deus de forma prioritária a você, na sua saúde espiritual, na sua saúde mental, na sua saúde física também? Talvez você que clama tanto pedindo a Deus uma cura da sua dor, da sua angústia, da sua depressão, da sua tristeza, mas eu lhe pergunto, qual o tempo reservado que você tem com Ele em zelo e responsabilidade de prestar o melhor culto a Deus? Não estou dizendo que você deve ir à igreja de forma
tradicional, religiosa. Não estou falando disso, estou falando de comportamento mental, espiritual e de responsabilidade de reino de Deus, por onde você passa. Porque um crente religioso que massageia bancos de igreja, às vezes, muitas vezes, mas passa pela cidade. Dentro da igreja ele é o santo completo, que parece que nada toca nele, porque o homem é fogo. Mas quando sai na cidade, sai por fora, fala da vida dos outros, prejudica os outros, caloteia os outros, compra não paga. Desculpa estar falando isso aqui, mas é uma realidade. É o zelo que você tem que ter, responsabilidade com culto a Deus que começa em você mesmo, respeitando as ordens e as normas, leis e mandamentos. Que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que receber isso como aquele que ministra a palavra de Deus e tenho que me cobrar de mim mesmo a responsabilidade. Se eu comecei com aquela sede de ter zelo por Deus, que a cada dia aumente dentro de nós. Se eu tenho buscado responsabilidade em prestar o melhor culto, que isso cresça dentro de nós. Por vezes nós nos pegamos sendo desleixados com a maneira e às vezes até mesmo com o espaço. Isso é o espaço de quê? O tempo de prestarmos os cultos a Deus. Esse é um espaço que precisamos, tá? Que precisamos ter o espaço de tempo para prestar culto a Deus. Damos espaço para tudo. E quando prestamos o culto ao Senhor, ou quando atrasamos, não nos preparamos com antecedência, né? Deixamos tudo para cima da última hora, quando isso é para o reino de Deus. Quando com muita facilidade priorizamos outras atividades secundárias nos dias que estamos vivendo e horas do qual nos ajuntamos para fazer um culto solene de louvor a Deus. Muito embora vivamos debaixo de uma nova aliança, que é a chamada aliança do sangue de Cristo, a qual nos libertou das leis cerimoniais, de cultos presenciais, de levar sacrifícios e muito mais, e um monte de coisinhas. Pois é, em Cristo, com todo o rito foi realizado com perfeição tudo isso, ainda se faz necessário o temor e o zelo e a reverência, o respeito, a sujeição e a conferência de dignidade ao tempo no qual, enquanto comunidade que adoramos a Deus, o nosso Deus, tem que ser prestado. Então não é porque você recebeu da graça que você vai fazer desleixado tudo. E a Bíblia diz isso, que ai daquele que fazer minha obra de forma relaxada, que coloca a mão à disposição de forma relaxada. E Deus não gosta disso. Ele mesmo deixa bem claro: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo é contra mim. Não é meio termo no Evangelho, no reino de Deus. Então, não é porque estamos numa nova aliança que você pode fazer o que quiser da nova aliança, como está acontecendo hoje com os casamentos de hoje, né? Não dá certo, acaba. Atrapalha, pronto, vai embora. Pode-se fazer novas alianças. Não, a aliança do reino de Deus é uma única e ponto final. Ou você é comigo ou você é contra mim. Ou você junta comigo ou você espalha. No reino de Deus, quem lança a mão do arado e olha para trás não é digno do meu reino. Quem ama a pai, mãe, irmão ou esposa ou alguém mais, isso falando de respeito e zelo pelo Evangelho, quem amar essas coisas muito mais do que o meu reino, não é do meu reino. Então, você tem que saber a prioridade do reino de Deus. Essa mensagem aqui que eu estou ministrando no programa de rádio, eu sei que tem muitas pessoas que não são cristãos que estão ouvindo, mas eu sei que tem muitas pessoas cristãs que estão ouvindo também e que tem que receber esse alerta e fazer um autoexame em si mesmo, porque os tempos se findam e estão se acabando. E nós, como igreja do Senhor, seja no templo ou fora do templo, a maior responsabilidade não é dentro do templo, é fora do templo. É que nós devemos ser, porque nós temos que olhar se nós estamos jogando nossos filhos
longe do Senhor. Temos que olhar, estamos distanciando a nossa família do Senhor. Aqueles que nós precisávamos ganhar, que tanto sonhamos em ganhar, que às vezes choramos, oramos por eles e hoje estamos distanciando essas pessoas de Deus pelo nosso comportamento, pela nossa realidade de responsabilidade no reino de Deus. Que Deus tenha misericórdia, porque já estourei aqui o tempo. Mas, finalizando aqui, vamos finalizar. Pois é. Isso não é uma questão de tradicionalismo, tá, gente? Não é uma questão tradicional, como diz por alguns. É apenas uma questão de reconhecimento de quem é Deus para você e para mim. Então, o que você faz para Deus é que você diz o que Deus é para você. Do que Ele é digno. Então, se você faz isso, é porque você acha que Deus é digno somente daquilo. E ponto final, isso é uma questão de ótica, de pensamento e do quanto é o privilégio que você deve dar à presença de Deus e o poder dele em prestar o culto a Ele, adorando e também ouvindo as suas escrituras. O próprio Jesus Cristo, quando esteve no templo de Jerusalém, demonstrou que o ajuntamento do povo de Deus deve ser um espaço de zelo para com Deus e cuidado para com o próximo, aquele que está ao nosso redor, zelar pela vida dos próximos, dos nossos irmãos, que assim como ele, sejamos zelosos também pelo nosso momento de adoração, de culto e também de amor ao próximo. Amor ao próximo não é andar abraçando, cheirando, beijando ninguém, não. É atendendo às necessidades no momento que são necessários. A nova aliança em Cristo Jesus não nos isenta de zelo para com o espaço e o ambiente de culto com o nosso Deus. Pelo contrário, quando mais consciente da graça que recebemos, mais zelosos devemos ser com as coisas de Cristo. Que Deus tenha misericórdia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus e tchau, gente!